E a gente vai ver agora as aplicações das leis de Newton. A gente falou sobre as leis de Newton e agora nós vamos falar sobre as aplicações dessas leis. Tem muita coisa. Então, primeira das aplicações que eu coloquei aqui é a questão das polias ou roldanas, que tem muito no nosso dia a dia. Se o cara vai levantar uma casa de primeiro andar, por exemplo, para o pedreiro não ficar passando o balde com concreto pelas escadas, aquele trabalho todo, geralmente eles colocam uma polia. Então eles colocam, tá lá fazendo aqui a casinha e tal, primeiro andar, então eles colocam aqui na quina uma roldana dessa, ou uma polia. E aí passa a corda por ela, e aí é só o cara puxar o balde que o balde sobe. Bem, qual a praticidade de utilizar essa polia aí? Se você utiliza essa uma polia, você faz com que a força que você está aplicando, você aplica uma força para frente e essa força responde lá embaixo para cima, puxando o meu balde com concreto. Então, deixa eu tentar mostrar aqui para vocês o que eu estou falando. Está aqui uma casinha, tá? Estou fazendo a casa aqui. Aqui na esquina, aqui, ó, o cara bota uma roldana ou uma polia. Ou tá aqui o pedreiro aqui, ó, com a cordinha, e o ajudante vai botar o balde dele aqui embaixo. Ó, quando o cara fizer uma força, essa luz aqui tá atrapalhando. Quando o cara aqui em cima fizer uma força para cá, o balde responde aqui, ó. Então, essa uma polia móvel, ela serve para mudar a direção da força que eu estou aplicando. Eu faço uma força na horizontal e responde lá embaixo uma força vertical. Então, isso ajuda a erguer esse meu balde aí. Não sei se vocês já viram isso. Mas eu também posso ter essas polias sendo aplicadas em... tá aqui, ó, algumas aplicações. Eu posso ter essas polias sendo aplicadas em academia. Para o mesmo exercício na academia, eu posso usar equipamentos diferentes. Se você vai malhar, por exemplo, tríceps, eu posso ter 3 equipamentos para malhar tríceps. Só que cada um deles eu vou ver que eu vou acabar colocando barrinhas diferentes. Uma eu boto 4 barrinhas, a outra 5, a outra eu boto até 10. Então, o que tem de diferente em cada um desses equipamentos? Eu fiquei mais forte? Foi? Não. Porque cada um deles tem uma quantidade de polias diferente. E quanto mais polias móveis, que são aquelas que quando você puxa, elas sobem, por exemplo, essa daqui, ó. Aqui tem uma polia móvel. Se eu puxar aqui, essas barrinhas elas vão subir junto com a polia. Então, essa polia é uma polia móvel. Cada polia móvel que eu coloco no meu sistema faz com que a força necessária para erguer aquele objeto seja cortada na metade. Então, se eu preciso fazer... Se eu tenho um objeto que pesa... Se eu tenho um objeto que pesa 1000 newtons, se eu puxar ele diretamente com a mão, eu vou ter que fazer uma força de no mínimo 1000 newtons. Se eu puxar usando uma polia fixa só, igual aquela do pedreiro, eu vou ter que fazer 1000 newtons. Mas se eu usar um sistema que tenha uma polia móvel e uma fixa, deixa eu apagar aqui, aí eu vou ter que fazer a metade da força, porque eu já tenho uma polia móvel. Então, por exemplo, esse carinha aqui, quem adivinha como é o nome dele? Eu duvido vocês adivinharem. Adivinha não. O nome desse cara aqui, você não adivinha não. Boyzinho. Boy Zezinho. Aí Zezinho vai fazer uma força aqui, ó, para baixo para erguer esse objeto. O peso desse... Aqui tem uma polia móvel. Quando eu puxar, essa polia vai erguer esse objeto aqui. Então, essa polia é como se dividisse essa corda em duas, ou seja, parte do peso desse objeto. Se esse objeto tem 1000, parte do peso vai ser aplicado para cá e parte do peso vai ser aplicado para cá. Então, se é 1000, para cá ó, vai ser aplicado 500 e para o outro lado também vai ser aplicado 500. Então, a força que Zezinho tem que fazer desse lado aqui, 500. Ou seja, cada polia móvel que eu acrescento no meu sistema faz com que a força necessária para erguer esse objeto seja dividida por 2. Então, diz a história que o carinha chamado
Arquimedes, que era um grande inventor, viveu no reino de Siracusa. O rei estava com um problema que ele queria puxar um barco para consertar, e ele teria dito a Arquimedes para resolver esse problema. Então Arquimedes disse, olha, eu não só vou resolver, ele queria trazer o barco. Como quem vai puxar o barco é o senhor, né, o rei. E aí ele fez um sistema com várias polias, e cada polia móvel que ele fez fazia com que a força diminuísse na metade. E ele botou tantas polias móveis que quando o rei puxou, ficou bem levinho, e o rei teria conseguido puxar essa embarcação sozinho, né, utilizando esse sistema de polias. Muito legal, tá? Então, cada polia fixa é só para mudar a direção da aplicação da força, e as polias móveis são utilizadas para diminuir a força aplicada na metade. Então, tá lá o peso do objeto, a força que eu vou aplicar é igual ao peso do objeto dividido por 2 elevado a n, onde n é o número de polias. Ou você utiliza essa equação, ou você faz aquele esquema que eu disse. Então, por exemplo, se eu tenho 3 polias móveis e o objeto pesa 1000 newtons, e eu tenho 3 polias móveis, a primeira polia vai dividir o peso na metade, ou seja, 500. A segunda vai dividir na metade, ou seja, 250. E a terceira vai dividir esses 250 na metade, ou seja, eu vou precisar fazer uma força de 125. Ou então você joga ali, ó, peso do objeto seria 1000 dividido por 2 elevado a n. Se são 3 polias móveis, 2 elevado a 3. Né? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, 1000 dividido por 8. Tranquilo, galera? Bem, aqui eu tenho tração, né? A força de tração. Quando eu aplico uma força em uma corda, essa força aplicada na corda é chamada de tração ou de tensão. E é um par de ação e reação, tá? Eu puxo a corda de um lado, essa tração é aplicada para lá e para cá, né? Mesmo que você não esteja fazendo força. Então, se num cabo de guerra eu aplico 100, você também está aplicando 100. Mesmo que você fazendo força, se eu aplico 500, está aplicando 500 na corda também, tá bom? Segunda lei de Newton diz aqui, ó, força igual a massa vezes aceleração. Sempre que eu aplico uma força em um certo corpo, esse corpo adquire uma certa aceleração. Então, por exemplo, estou mostrando ali os bloquinhos, vamos para um bloquinho aqui, tá? Eu tenho um bloquinho aqui. Se eu aplico uma certa força nesse bloquinho aqui, ó, esse bloquinho vai ser acelerado. Digamos que esse meu bloquinho tenha uma massa de 5 quilogramas. E eu vou fazer uma força de 100 newtons. Ele vai ser acelerado. Qual a aceleração adquirida por esse bloquinho? Então, eu vou pegar aqui, ó, esta equação, força igual a massa vezes aceleração, e vou substituir. Quanto é a força? 100. Igual massa vezes a aceleração que eu vou descobrir. O 5 está multiplicando a aceleração, passa dividindo. Então, a aceleração vai ser igual... Deixa eu botar para cá. A aceleração vai ser igual a 100 dividido por 5. 100 dividido por 5, 20. Ou seja, essa aceleração vale 20 metros por segundo ao quadrado. Tá? Aplicaçãozinha simples da segunda lei de Newton. Dúvidas? Professor, é como se eu repetir, por favor, o cálculo da segunda? Você acabou de fazer? Esse cálculo que eu fiz? Sim. Deixa eu botar outros exemplos. Um exemplo mais tranquilo, tá? Por exemplo. Mais simples. Vamos fazer o contrário. Eu tenho aqui um objeto, eu quero descobrir qual a força que está sendo aplicada nele. Fecha aí o áudio, por favor. Digamos que ele tem agora uma massa de 2 kg. Ele tem uma massa de 2 kg.
E ele recebeu uma aceleração, ele está sendo acelerado com 3 metros por segundo ao quadrado. Qual a força que foi aplicada nesse bloquinho? Então, força é igual a massa vezes a aceleração. A massa vale 2 e a aceleração vale 3, né? 2 vezes 3, eu tenho que foi aplicada uma força de 6 newtons. Tranquilo? Calculei a força aqui. Naquela hora eu calculei a aceleração. Vou voltar para a aceleração, tá bom? Beleza nessa daqui, galera? Eu posso utilizar e calcular a massa, calcular a aceleração, calcular o que eu quiser. Então, por exemplo, se eu disser que um objeto qualquer, está recebendo uma força de 2.000 newtons. Um objeto qualquer está recebendo uma força está sendo aplicada. Tá. Eu volto para 1, tá? Está sendo aplicada nele uma força de 2.000 newtons. E ele recebeu uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. Quanto vale a massa desse objeto? Pergunta é essa. Tá? Ó, F igual a MA. Francisca Maria Assunção, segunda lei de Newton. F igual a MA. Então, vou jogar aqui a equação. Ó. F igual a massa vezes aceleração. Eu tenho a força, eu tenho a aceleração, e a questão que é agora a massa. Tranquilo? Vou substituir esses valores. Então, vou botar aqui. Deixa eu me afastar aqui. Meu ambiente é pequenininho, tá, galera? Então, eu vou colocar aqui, ó, força 2.000, a massa eu quero saber, e eu vou substituir que a aceleração é 5. Então, fica 2.000 igual a massa vezes 5. 2.000 igual a massa vezes 5. Tranquilo? Agora, eu quero achar a massa. Então, eu vou jogar o 5 para lá. 5 está multiplicando, vou jogar ele dividindo. Então, vai ficar massa igual a 2.000 dividido por 5. A massa estava multiplicando 5, então o 5 vai passar para o outro lado dividindo. Massa igual a 2.000 dividido por 5. Continha simples. 2.000 dividido por 5. 2.000 dividido por 5, 400. Então, essa massa aqui vale 400 quilogramas. É a mesma conta que eu fiz para o outro, só que o outro eu calculei a aceleração. Aqui eu estou calculando a massa. Vamos ver outros exemplos, tá? Se eu tiver aqui, ó, 2 bloquinhos agora. Ao invés de 1, tenho 2 bloquinhos. Sendo puxados por uma forcinha aqui, F. Ou sendo empurrados, ou sendo puxados, não tem problema. Uma forcinha F puxando eles. Esse sistema aqui, como eles estão juntinhos, é como se eles fossem um bloco só. Tá bom? Então, eu vou botar aqui, ó, 3 quilogramas e aqui 2 quilogramas. Se eles estão juntinhos, esse cara faz uma força nesse e esse faz uma força nesse, tá bom? Uma força interna aqui. Mas aqui eu estou considerando que eles estão sendo empurrados por essa força F. Quando eu fizer, vou botar aqui uma... Vou calcular aqui... Vou calcular a aceleração, que foi o que eu fiz da outra vez, que vocês não entenderam. Digamos que essa força aqui, ela vale 50 newtons. Quanto vale a aceleração que esses corpos vão adquirir aí? Então, tenho, segundo a lei de Newton, força igual a massa vezes aceleração. Só que agora eu tenho 2 massas, não só uma. Então, o que é que eu faço aqui, professor? Eu somo, tá certo? Força é a massa dos 2. Massa de 1 mais a massa
Massa do bloquinho 1 mais a massa do bloquinho 2. Eu posso botar aqui M1 mais M2, tá? Para não prolongar na escrita aqui, eu vou logo somar. Como eles estão grudadinhos, ó, 2 mais 3, 5. E a força eu já botei, né? Então deixa eu apagar aqui. Então eu vou botar aqui, ó. Força 50 igual 2 mais 3, 5, vezes a aceleração. Esse cara tá multiplicando, eu vou jogar ele para cá, ó, dividindo. Tudo bem. Beleza? Tudo bem? 50 dividido por 5. Então, a aceleração vai ser igual a 50 sobre 5. 50 sobre 5. 50 dividido por 5, 10 metros por segundo ao quadrado. Certo. Então, oi, quer falar alguma coisa? Agora, se eu quiser, eu também posso utilizar a tração, tá bom? Deixa eu mostrar como seria utilizando a tração. Mas atenção aqui que vai dar... É simples, tá? É bem simples essa continha que eu estou fazendo. Eu sei que por aqui fica complicado a pessoa ficar trabalhando esse tipo de coisa, mas vamos ter paciência, tá? Eu vou devagarinho, vai com calma que o negócio dá certo. Então, o que é que eu tenho? Digamos que eu tenho aqui um bloquinho A preso por uma cordinha em um bloquinho B. E eu tenho uma força aqui. Beleza? Tenho esse esquema aqui, ó. O bloquinho A puxando, sendo puxado por uma corda e está preso a um bloquinho B. Então, vou botar aqui, ó, bloquinho A, bloquinho B. Vamos dar valores. Vamos dizer que o bloquinho A, ele tem... Vamos botar o mesmo que eu botei da outra vez. 2 kg. E que o bloquinho B tem massa 3 kg. Presos aqui, ó. Certo? Digamos que essa força aqui, ela vale 50... Vou botar outro valor agora. Não, vou botar 50 mesmo. Vocês vão ver que vai dar a mesma coisa, mas... 50 newtons. O valor da força F. Certo? Deixa eu ajeitar aqui. Um bloquinho puxando o outro. Força 50 newtons. Agora, eu tenho uma cordinha aqui. Se eu tenho uma cordinha, então existe aqui uma força de tração para lá e uma força de tração para cá. E essas forças, elas são iguais e opostas. É um par de ação e reação. Elas são iguais e opostas, tá certo? Então, como é que se eu quisesse uma questão, determine quanto vale a tração. Então, vou fazer o seguinte, eu vou montar um sistema de equações. Sistema de equações. Vou botar aqui, ó. Para o primeiro bloquinho, quantas forças eu tenho atuando sobre ele? Sim, para cima tem uma força normal, que o chão faz para cima, e para baixo tem uma força peso. Só que elas se anulam, tá certo? E aí só tem essa força aqui sendo atuada, ou melhor, sendo aplicada, tração. Então, vou botar aqui, ó. Força igual a massa vezes a aceleração. Quem é a força? É a tração. Então, tração, só tem ela. Igual massa do bloquinho B vezes a aceleração. Segunda lei de Newton. Agora, vamos para o bloquinho A. Quantas forças eu tenho no bloquinho A? No bloquinho A, eu tenho tração e tenho a força F. Eu tenho que saber quem é a maior das duas. É a força F, porque eles estão sendo puxados, eles estão se movendo para lá. Então, quem está puxando é a força F. Elas são opostas, de acordo com a operação de vetores que a gente trabalhou. Quando esses vetores são opostos, eles se subtraem, né? Como no cabo de guerra, a força que eu faço menos a sua força. Tá bom? Então, eu vou botar aqui, ó, F menos a tração, que são a minha força resultante,
F menos tração. Só tem mais duas. Igual massa de ar vezes aceleração. Tranquilo? Montei aqui ó, o meu sistema de equações. Agora, como as trações são iguais, eu cancelo elas. Vou somar membro a membro, tá? T menos T eu elimino. F não tem ninguém aqui em cima, fica só o F. Aí vou somar desse outro lado. M, massa de B vezes aceleração, massa de A vezes aceleração. Então, quando eu somar, fica massa de A mais massa de B vezes aceleração. Fica assim, ó. MA, bota aceleração em evidência. Isso aqui, ó. Que é exatamente o que eu tinha feito anteriormente. Mesma coisa, tá? Ó, a força eu já disse que vale 50, então fica 50 igual 2 mais 3, 5, vezes a aceleração. 50 igual a 5 vezes a aceleração. Passa o 5 dividindo, essa conta vai dar 10. Eu achei quanto é a aceleração. A aceleração vale 10, mas a questão não está pedindo aceleração. Eu não vou fazer a conta porque é a mesma que eu fiz anteriormente, tá certo? A aceleração vai valer 10. A questão quer saber quanto é a tração. Então, para calcular a tração, eu não já sei a aceleração, não já achei que é 10. Agora eu vou substituir nessa equação de cima aqui, ó. Tração é massa vezes aceleração. Massa de quem? De B. Eu posso substituir na de baixo, professor? Posso. Vai dar a mesma coisa? Vai dar a mesma coisa. Então, eu vou jogar aqui porque é mais simples, ó. Ó, tração, eu vou descobrir, igual massa de B, 3, vezes a aceleração que eu acabei de fazer a continha mentalmente, mas eu já tinha mostrado para vocês que ficou 50 dividido por 5 e deu 10. Não é isso? Foi isso mesmo. Então, 3 vezes 10. 3 vezes 10 é a minha tração. 3 vezes 10, 30. Então, minha tração vale 30. Certo, galera? Dúvidas? Professor, Diga. então no caso de, vamos supor, por exemplo, a gente está querendo achar a aceleração, sempre vai dividir o que temos para poder achar, né? Sempre vai fazer a divisão para achar o resultado que falta, tipo o valor que falta. Se for aceleração, sim, porque você tem que jogar quem está junto com a aceleração, tem que deixar a aceleração sozinha, né? Força igual a massa vezes aceleração. Então, se você vai deixar a aceleração sozinha, você vai jogar a massa para o outro lado, dividindo. Mas se você quisesse achar a força é massa vezes aceleração. Então é só multiplicar. Massa vezes aceleração. Tá bom? Ok, obrigado. Se você quiser achar a aceleração ou achar a massa, você tem que jogar o outro cara para o outro lado. Então vai acabar sendo uma divisão. Professor, e nesse exemplo aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, um bloquinho pendurado, como é que fica? Eu vou fazer o sistema de equações também. Quais são as forças que estão atuando no bloquinho A? Só atração. Vamos supor que não existe atrito ainda, tá? Forças que estão atuando no bloquinho B. Tração para cima e para baixo, como ele está pendurado, para baixo existe aqui uma força peso, puxando ele para baixo. Professor, no bloquinho A não tem peso? Não tem. Tem uma normal para cima e um peso para baixo. Só que eles se anulam, porque elas são iguais e elas se anulam, iguais e opostas. Então elas se anulam. Só sobra a tração. Como esse cara está pendurado, não tem normal, mas tem peso. Então fica peso para baixo, tração para cima. Então como é que ficaria esse exemplo aqui? Vamos lá, como é que fica este exemplo, né? Deixa eu fazer logo, fazendo um exemplo pequenininho aqui, para não ocupar muito do meu espaço. Então aqui eu tenho uma força de tração para lá. Aqui eu tenho uma força de tração para cima, elas são iguais e opostas. Professor, eu posso anular elas? Pode. E fazer a conta sem elas? Pode. Peso para baixo. Certo?
Tenho esse esquema aqui. Vou pegar e vou montar o meu sistema de equações. Como? Vai ficar assim, ó. Meu sisteminha de equações para o bloquinho A só tem aquela força de cima. Então, para o bloquinho de A, para o bloquinho A vai ser tração igual massa de A vezes aceleração. Só tem ela. E para o bloquinho B, professor? Para o bloquinho B tem duas forças. Elas são opostas. Se está nesse esquema aqui, eu estou mostrando que ele está descendo. Então, a força-peso é maior. Então, vai ficar assim, ó. Peso de B menos a tração. Elas têm que se anular, tá? Então, tem que sempre ficar uma com sinal contrário aqui. Massa de B vezes aceleração. Certo? E é esse esquema aqui, ó. Esse sistema de força. Aí, ó, eu vou anular as trações. Porque elas são iguais. Então, o que é que vai sobrar para mim? Peso de B igual a massa de A mais a massa de B vezes a aceleração. Massa de A mais a massa de B vezes a aceleração. E aí eu posso descobrir, sei lá o quê, a aceleração do meu sistema. Se eu tiver a massa dos caras, dos bloquinhos, eu descubro quanto é a aceleração do meu sistema. Então, toda questão que tiver esse sistema de bloquinhos, você vai ter que fazer um sistema de equações, tá certo? Sempre que tem os bloquinhos, você tem que fazer um sistema de equações. E aí você descobre o que a questão estiver pedindo. Então, esse sistema de bloquinhos, não vou cobrar nada mais complicado não, tá certo? Bem simples. E aqui eu tenho a força peso, que é a força que o objeto faz na Terra e a força com que a Terra traz esse objeto. Né? A minha massa é 65 quilogramas. Minha massa é 65 quilogramas. O meu peso é a minha massa vezes a gravidade, porque é uma força. E essa força depende do campo gravitacional. Então, se a minha massa é 65 quilogramas e a gravidade na Terra é 10, então o meu peso vai ser 65 vezes 10. 650 newtons. Então, quando você vai e diz assim, eu vou me pesar, quando você diz que vai na farmácia verificar quanto é o seu peso, esse peso ele pode ser dado em newton ou em quilograma-força, que é como se fosse o peso de 1 quilograma. Então, eu posso dizer que o meu peso é de 65 quilogramas-força. Posso. Ou 650 newtons, mas a minha massa é 65 quilogramas. Sempre que eu quiser saber o meu peso, ou eu multiplico por 10 para falar em newton, que daria 650, ou eu considero em quilograma-força, que seria 65 quilograma-força. Quando você vai na farmácia e diz, eu vou me pesar, na verdade, uma balança ela não mede o seu peso. Porque uma balança ela mede uma força de contato e peso é uma força de campo. Então, não tem como essa balança medir essa força de campo. Ela mede uma força de contato. Quando você comprime a balança, ela vai medir o que está sendo comprimido ali. E essa força que você tem de contato, de compressão ali, é chamada de força normal, que é uma força de contato. Eu tenho um vídeo lá no canal, no YouTube, eu vou mandar para o Google Sala de Aula, que é mostrando como a galera se aproveitou da força normal para trapacear na pesagem do UFC. E esse vídeo foi feito pelo conhecido Zumbi coreano, um atleta coreano do UFC, chamado Zumbi coreano. E aí ele mostrou essas formas de trapacear. Eu tinha visto essa pesagem do cara, essa trapaceada que o ex-campeão tinha dado. E aí eu explico lá, vou mandar para vocês. Então, quando você sobe na balança, o que acontece? Você aplica uma força na balança, a balança aplica uma força em você. Essa força é chamada de força normal. É a força que você aplica na balança, chamada de força normal. Se eu subo na balança, sim, uma outra coisa. A atividade que eu coloquei lá no sala de aula é só da primeira aula, tá bom? Essa segunda aula eu ainda vou colocar uma atividade depois. A atividade que está lá é só da primeira parte da aula. Quando você sobe na balança,
você está comprimindo ela para baixo. Se por acaso tivesse alguma coisa aqui ao lado, uma freezer ou uma barrinha que você pudesse se apoiar, na hora que você se apoia nessa coisa que está do lado, na barrinha ou na freezer, você deixa de fazer força somente na balança e passa a fazer força também nos objetos que estão ao seu lado. Então, a sua força não vai ser aplicada somente na balança. Se você aplicava 650 newtons somente na balança, agora você está dividindo esses 650 para a mão direita, que está comprimindo aqui a minha freezer, e para a mão esquerda, que está comprimindo aqui minha barrinha. E aí eu não vou mais fazer 650, vou fazer uma força menor. Isso prova que a balança ela não indica o seu peso, ela indica a sua normal, que é uma força de contato, tá certo? Então a balança ela indica uma força normal, ela não indica a sua força-peso. E ela indica a sua força normal em quilograma-força, só que lá vai mostrar em quilograma, tá certo, galera? E aí você identifica aquilo como sendo a sua massa. Então, se você quer pesar menos, vai lá na balança e dá uma trapaceada. Se apoia no seu amigo que está do lado, se apoia no objeto que está lá próximo a você, e a indicação da balança certamente vai diminuir. Ok? Que seria mais ou menos você estar... Digamos que você vai subir em alguém. Tem um colega seu que está deitado no chão e você vai subir com muita segurança nas costas dele, né? Tem uma massagem que vai pisando nas costas do outro. Se você sobe diretamente nas costas desse seu amigo, toda a sua força está sendo aplicada naquele cara, né? A força está aplicando a força normal diretamente naquele cara que está na sua amiga, na boizinha ou no boizinho que está deitado ali. Literalmente toda. Agora, se você não quer, não vou aplicar toda essa força que eu posso machucar essa pessoa, então eu vou me apoiar na parede. E aí você sabe que se apoiando na parede, a força que você vai fazer nele ou nela que está ali embaixo deitado já é menor. Porque eu começo a fazer força na parede também para evitar essa força total sobre o corpo que está ali deitado. Então eu começo a me apoiar em outras coisas, começo a dividir essa força. E aí eu não vou mais fazer a força total, a minha força normal vai ser menor. Consequentemente, ele vai sentir uma força menor sendo aplicada nele. E a balança vai indicar exatamente isso. Tá? Se eu aplico essa força diretamente, eu tenho uma força normal grande. Se eu aplico essa força dividida em outros cantos, essa força normal vai ser menor. Beleza, galera? Fica claro o que é normal. A diferença entre normal e peso. Normal é uma força de contato. Então, nessas imagens aí embaixo, ó, se o objeto está caindo, não tem normal. Mas se o objeto está em cima da mesa, ele faz uma normal para baixo e a mesa uma normal para cima. Se ele está aqui imprensado, ó, tem uma normal nessa direção, sempre é uma força de contato perpendicular à superfície. Entenderam o que é normal? Perguntas. Para finalizar, aqui eu tenho a força elástica, que é dada pela lei de Hooke. Não é aquele Hulk do Vingadores, tá? Hulk esmaga! Não. Hooke, ele verificou que a força que você aplica em um corpo elástico, em uma mola, por exemplo, ou em um elástico, ou em uma bola, depende de uma propriedade desse corpo, que é chamado de constante molar. Eu posso pegar molas diferentes, exemplos diferentes de mola, e aplicar a mesma força nelas, e eu não vou conseguir deformar, que é esse X, o valor de X, elas não vão sofrer a mesma deformação. Por exemplo, meu cabelo é uma molinha. Se eu puxar o meu cabelo, eu deformo ele com facilidade. Eu preciso fazer uma força, não preciso fazer uma força grande para puxar ele. Eu tenho a mola do caderno. Se eu comprimo ou estico a mola do caderno, eu consigo deformar ele com facilidade. Porque essa constante K, essa constante molar, ela é pequena. Pequena. Agora, se eu pegar a mola de um tênis e tentar comprimir ela, eu já vou ter que fazer mais força. O que mostra que essa constante do tênis ela já é maior. Eu preciso fazer mais força para conseguir deformar a mesma quantidade, né? Por exemplo, 5 centímetros. Para conseguir deformar 5 centímetros em uma mola de tênis, eu tenho que fazer uma força muito grande. Se eu pegar a mola de um carro, para conseguir deformar a mola da suspensão de um carro, do amortecedor, eu vou ter que fazer uma força muito maior para conseguir deformar 5 centímetros lá. Eu tenho que fazer uma força gigantesca.
E aqui eu tenho que fazer uma força pequenininha. Quem diz isso é essa constante molar. Ela é dada em newton por metro. Ela me diz a quantidade de força em newtons que eu tenho que fazer para conseguir deformar em metros aquela mola. Quanto maior a constante, mais forte é aquela mola, mais força eu tenho que fazer para conseguir deformar ela. Essa é a lei de Hooke. Beleza, galera? Bem simples, tá certo? Eu não vou trabalhar essa associação de molas e a gente vai parar aqui em força de atrito para a nossa próxima aula. Dúvidas? Perguntas? Até aí. Paramos na força aplicada em uma mola, tá? Que eu só estou apresentando a lei de Hooke, mas eu não vou botar nenhuma questão, não, tá? Só para que vocês entendam que existe uma força aplicada em um corpo elástico e que, para saber se deforma mais ou menos, eu tenho que saber a constante. Por exemplo, se você chuta uma bola de futebol, se você chuta uma bola de vôlei, ou se você chuta uma bola de basquete, você sabe que a deformação aplicada ali não é a mesma, né? Mesmo que você bote a mesma força, as três bolas elas vão receber acelerações diferentes, porque elas possuem massas diferentes, segundo a lei de Newton. Eu sei também que eu não vou conseguir deformar essas bolas do mesmo jeito, porque a de basquete, por exemplo, é muito mais difícil eu conseguir deformar ela. A constante molar dela, a constante elástica dela é maior do que, por exemplo, a de futebol, do que a de vôlei. Ok, galera? Dúvidas? Nós vamos parar a nossa aula aqui e na próxima semana eu continuo essa parte de leitura, de aplicações de leitura. Por isso que eu não coloquei atividade referente a ela, porque eu sabia que não dava para concluir esse assunto hoje. Beleza, galerinha? Então, paramos por aqui.